Fala, humanos, como estão todos vocês? Espero que estejam todos muito bem. É o seguinte, meus queridos estudantes do primeiro ano do ensino médio da Escola da Autoria Brás Nigaglia. Oh, coisa chique, hein? Essa aqui é a última parte da nossa revisão, tá bom? Revisão do conteúdo do ano passado, assim como eu dei uma olhada na avaliação diagnóstica e também nos formulários, né, de maneira geral, algumas dificuldades que apresentaram ali ao longo do ano passado, tá? Obviamente, principalmente os que foram os meus estudantes, tá bom? Alunos no caso era nono ano A, tá? De caso contrário, se você não foi, chegou agora na escola ou veio do nono ano B, a gente vai dar também uma olhadinha pra gente rever alguns assuntos antes de a gente continuar, tudo bem? Então vamos lá, meus queridos, vamos tocar o barco aqui. Olha só, uma coisa importante que a gente aprendeu, né, que talvez ficou um pouquinho assim, meio confuso, até porque a gente teve pouco momento em sala, né, a gente abre perguntas, e teve gente que, enfim, não quis perguntar, depois eu percebi que estava com dificuldade, e olha só, é muito simples isso aqui, tá, só preciso de um pouquinho de atenção. Uma coisa que é hereditário é uma coisa que se passa do pai para o filho, né? É uma herança. Então, basicamente, qual é o conceito de hereditariedade? É um fenômeno em que os genes e as características dos pais são transmitidas aos seus descendentes. É só isso. Hereditariedade é uma característica, né? Basicamente essa característica veio de uma coisinha que está dentro das suas células chamada cromossomos, né? E um fio de cromossomo tem... Imagina que você pega um cadarço e começa a rabiscar esse cadarço, assim, fazer vários risquinhos, né, em sequência, como se fosse um código de barras. Cada pedacinho de código de barras é referente a alguma característica do corpo, tá bom? Então esse pedacinho ali, que você fez talvez de uma cor de uma caneta, e ele é um gene, tá? Aí o cadarço, por exemplo, que veio do seu pai, ele tem um semelhante ao cadarço que veio da sua mãe. Estou falando de cadarço, mas é cromossomo, né? Então, quando eles se encontrarem, esse pedacinho de código de um cadarço tem que ser semelhante, né? Ele vai se encontrar e vai ver qual é o que vai prevalecer sobre o filho, né? Se é o cadarço, aquele pedacinho ali do pai, ou se é o pedacinho ali, aquele código pequenininho que veio da mãe. Tá? E é basicamente isso que a gente vai entender nesse comecinho aqui, tá bom? Então olha só, as características dos pais elas são transmitidas aos seus descendentes, isso é hereditariedade, tá bom? Características genéticas, né, aquilo que está dentro das suas células, e fenotípicas, aquilo que a gente pode observar, pode olhar por fora, elas são transmitidas dessa forma, né? E são chamadas hereditárias. Nos seres humanos, a transmissão dessas características hereditárias é conseguida graças à fusão dos gametas das células reprodutoras, né? Espermatozoides e óvulos. Então, no gameta masculino, né, o espermatozoide, e o gameta feminino, né, o óvulo, eles contêm, cada um, obviamente, contém 23 cromossomos. Tá? Então tem 23 cromossomos no espermatozoide e 23 cromossomos no óvulo. Quando eles se juntam, né, quando ocorre essa fusão, eles se juntam e aí nós temos uma célula com 46 cromossomos, porque 23 de um mais 23 do outro dá uma célula com 46 cromossomos, né, com um novo conjunto cromossômico, e dá origem a uma nova célula, um novo ser vivo, um novo humaninho. Da onde que surgiu essa parada toda? Olha só, basicamente a gente entende que Gregor Mendel ele fez um estudo muito aprimorado para a época dele, tá? Então ele era um religioso, ele era um frei, né? E ele que ficou interessado em como é que essas características dos pais eram passados para os filhos, para os descendentes. Então ele é considerado, né, o pai da genética. Inclusive tem esse nome genética porque, né, como já falei, né, vem de essa palavra aqui, gene, de gênesis, de início, princípio, né, tem tudo a ver.
Então eles utilizaram, já que ele era um religioso, né? Utilizaram um termo religioso também aqui, ó, né? Gene, de Gênesis, de começo, de início, né? Para falar sobre a genética. Então, por causa dos resultados dos seus estudos, né? Envolvendo ervilhas, ele ficou muito conhecido, né? Como o pai da genética. A teoria dele foi proposta antes mesmo de a estrutura e o funcionamento dos cromossomos serem conhecidos. Ninguém sabia como é ao certo como era essa questão de células, de cromossomos, né? Mas ele teve um estudo muito interessante. Mendel compreendeu de maneira acertada os princípios básicos da hereditariedade. Então ele não deu aquele nome de gene para as coisas, né? Para o pedacinho lá, o fragmento de informação genética. Ele simplesmente chamou aquilo lá de fator. Ele não sabia o que era, ele chamou de fator. Tá bom? Então ele propôs duas leis. Qual que é a primeira? A primeira é a lei da segregação ou primeira lei de Mendel. Olha só o que diz essa lei. Mendel admitiu que existem fatores, né? Aqui, ó, os fatores. Os genes. Existem fatores para cada característica. Então, por exemplo, para a cor de olho existe um tipo de fator. Para o tamanho do nariz existe outro tipo de fator, né? E assim por diante. E que esses genes, esses fatores, eles separam-se, eles se segregam na formação dos gametas. Quando vai fazer um espermatozoide ou um óvulo, esses fatores eles se separam. Vai apenas um para cada gameta, tá? Nos quais ocorrem doses simples. Então era um par e aí eles se dividem, vai um para cada gameta. Os fatores que Mendel descreve em seus resultados, na realidade, seriam os genes, dos quais se tem conhecimento na atualidade. Então eu coloquei aqui, ó, vamos falar que essa célula aqui, a gente está estudando apenas um fator, uma característica. Vamos falar que é a cor dos olhos. Então a pessoa lá tinha, por exemplo, o pai dela tem olhos castanhos e a mãe tem olhos bem clarinhos. A mãe só pode passar uma característica para o filho. E tá aqui, ó, azinho. O pai pode, como a criança, né, tem olhos castanhos, então a gente entende que ela tem um dominante, né, que é um maiúsculo. Então é azão, azinho. Agora, essa pessoa aqui, quando for produzir gametas, vamos falar que é uma menina, quando for produzir os óvulos dela, só para cada óvulo só vai uma dessas, ou só vai esse, no caso veio para cá, ou só vai esse. Tá? E nunca vai produzir um óvulo que tenha as duas características. Então vai produzir óvulos que tenha apenas uma característica estudada. Então para a cor de olho, vai produzir um óvulo que tenha essa característica aqui, né, de olho castanho, e vai produzir um outro óvulo com a característica para olho claro. Beleza? Elas se separam, se segregam essa característica na formação dos gametas. Agora a segunda lei é a segregação independente. O que Mendel ele observou e acertou de forma muito bacana? É o seguinte, Mendel admitiu que os fatores para duas ou mais características, ele também se distribuem de forma independente para os gametas e combinam-se ao acaso. Então, olha só. Aqui vamos falar que é cor de olho, né, como estava na passada, e aqui vamos falar que é a cor dos cabelos. Pode ser a cor do cabelo? Então vamos falar assim, ó, que a pessoa ela é azão, azinho para a cor de olho, né? E bezão, bezinho para a cor de cabelo. Então olha só, esse aqui ele só vai para a célula separado do outro A, não é? Mesmo que fosse um azão, os azões eles se separariam, tá? Então para as células, os gametas só vai um desses As, ou vai esse ou vai esse. Assim como para a característica de cor de cabelo, ou vai esse ou vai esse, mesmo que esse fosse também um B maiúsculo. Tudo bem? Só vai uma característica dessas duas. E elas vão assim, de maneira independente, elas se combinam ao acaso. Então, por exemplo, para essa primeira veio esse azão, ó, esse com esse. Veio para cá, ó, azão, bezão. E para essa segunda célula, né, isso do gameta, veio esse azão com esse bezão. Tá aqui o azão, bezinho. Desculpa, bezinho. Agora para essa terceira, ó, o A já não pode, porque o A já foi com esse e o A já foi com esse. Então agora só pode esse, né? O Azinho vai com o Bzão,
tá aqui um gameta Azinho Bzão. E um Azinho pode ir com Bzinho. Tá aqui, ó, o Azinho Bzinho. Então eu tenho agora 4 gametas bem diferentes um dos outros, né? Esse aqui tem Azão e esse aqui tem Azão. Só que, ó, esse aqui tem Bzão e esse tem Bzinho, né? Você pode perceber que nenhum é igual ao outro. Beleza, meus queridos? É basicamente essas duas leis de Mendel. E aí a gente partiu para a evolução. Deixa eu só me... Ah, beleza. Evolução. Segundo a teoria da evolução, os indivíduos passam por modificações necessárias para a sua sobrevivência, de forma a adaptar-se ao meio em que vivem. Tá? Importante notar que para qualquer tipo de situação da evolução, o indivíduo ele precisa... o meio ambiente, né, o meio que ele vive, ele sofre, ele tem alguma influência sobre o ser vivo. Tá? Agora a gente tem que entender como que é essa influência e como que é essa reação do ser vivo, né? Como seria isso? Tem dois jeitos de se pensar. Então o primeiro a propor uma teoria evolutiva foi o biólogo francês Jean-Baptiste de Lamarck, né? Ele publicou uma teoria que é basicamente o seguinte, né? Lamarck ele defendia a lei do uso e desuso, né? Ou a primeira lei. Então, basicamente é assim, ó. As partes de um corpo que não estivessem sendo usadas desapareceriam gradualmente, assim como as partes do corpo que estivessem sendo utilizadas muito, elas ficariam mais fortes, né? Então, qual é o exemplo? O apêndice humano. Isso aqui, na verdade, esse exemplo aqui é um contrassenso, tá? Essa aqui, na verdade, esse exemplo aqui é o seguinte: o apêndice humano tá aí, ó, dando apendicite em todo mundo. Ninguém tá utilizando, não serve para nada. Para que ele continua no corpo, né? Então, isso aqui é um exemplo de que essa teoria ela não é tão aceita assim, né? Porque se fosse o caso, o apêndice ele pararia, as pessoas não nasceriam mais com ele. Ou, por exemplo, o siso, né? Um monte de gente arranca o siso aí porque dói pra caramba, na hora de nascer ele deixa tudo torto, os dentes, enfim, dói. E aí a pessoa arranca, tira do corpo. Quer dizer, se não tá mais usando, né? Essa teoria não poderia mais ser aceita. Por quê? Porque olha só, a segunda, né? Na teoria dos caracteres adquiridos, se um organismo ele tivesse a vontade ou a necessidade de mudar ao longo da vida e mudasse para se adaptar ao ambiente, essas mudanças seriam transmitidas para a sua prole. Então vamos lá de novo com o dente. Você arrancou o seu dente, quer dizer que o seu filho não vai... o siso, né? O siso. Você arrancou o dente do siso. Quer dizer que o seu filho vai nascer sem o dente do siso? Não, ele vai continuar nascendo com esse dente do siso. Então essa teoria ela não é mais aceita. Ah, mas então por que a gente estuda isso? Porque esse cara foi um dos primeiros, cara. Ele foi um pioneiro na quesito de evolução, tá bom? Então ele está aqui de maneira histórica. Não está totalmente errado, né? Assim, basicamente é um erro, mas existem algumas situações em que a lei do uso e desuso ela pode ser aplicada, por exemplo, nos músculos. Já viu uma pessoa que fez aí academia, foi lá, ficou super forte, aí passou um tempo, ela parou de fazer e os músculos eles ficaram flácidos ou a pessoa ficou meio enfraquecida? É basicamente isso, né? A lei do uso e desuso. Mas isso não passa para os seus filhos, né? Então é basicamente por isso que ela não é mais aceita. Tudo bem? Aí vem sim, basicamente uma teoria que ela tomou muita forma, que é a do Darwin, do Charles Robert Darwin. Ele defendia olha só que coisa importante, isso aqui é a base para a evolução, tá? Para o nosso entendimento de evolução hoje. Darwin defendia dois conceitos importantes, né? E eles foram aprimorados ao longo do tempo. O primeiro conceito quer dizer a ancestralidade comum. Ele afirmava que todos os seres vivos compartilham um ancestral comum em algum lugar do passado. Ele não quis falar que todos os humanos vieram do macaco, tá? Ele sugeriu que quanto mais parecidos são os seres vivos, mais próximos são o seu ancestral comum, tá bom? Então existe um ancestral antes do homem moderno e dos outros símios modernos,
Tá? Existe lá no passado um ancestral. Isso é para a teoria da evolução de Darwin. Tudo bem? O segundo ponto que Darwin ele utilizou aí como conceito é o seguinte: a seleção natural. Nessa seleção natural, os indivíduos mais adaptados a um determinado ambiente, eles possuem maiores chances de se reproduzir e sobreviver. Tá? Então a seleção natural, o que quer dizer? Ó? Seleção, a natureza está fazendo uma escolha, uma seleção dos mais fortes, entre aspas, tá? Dos mais adaptados, essa é a palavra melhor, tá? Dos mais adaptados para viver naquele ambiente. Se é um ambiente com muita água, vai conseguir viver naquele ambiente os seres mais adaptados. Se é um ambiente com pouca água, vai viver naquele ambiente seres mais adaptados. A natureza está fazendo essa peneira, tá? Diferente lá do Lamarck, que falava o seguinte, né? O organismo que tivesse a vontade ou a necessidade de mudar ao longo da vida, ele ia mudar para se adaptar. Então, para o Lamarck é um organismo que se adapta. Já para Darwin ao ambiente, né? E para Darwin é o ambiente que seleciona o mais adaptado. Tudo bem? Meus queridos, por hoje é só. Espero ter ajudado. Qualquer coisa você pode mandar pergunta no zap e a gente conversa melhor. Tá ok? Isso é tudo bem, pessoal. Valeu, falou, fui!